Olá, meus amados, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre, sejam bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre fé, fé madura, fé aprovada, testada, fé fortalecida, fundamentada. Quero falar de uma fé madura e eu faço a pergunta a você: você tem fé? O quanto você crê? Crer como personagens bíblicos ao extremo, uma fé de resultados? Qual o tamanho da sua fé? Eu quero compartilhar com vocês um texto de Mateus, capítulo 8. Vou ler do versículo 1 ao 4. Conta a história de um leproso. E esse leproso, ele mostra, ele apresenta, ele evidencia aqui uma fé madura, uma fé sobrenatural, uma fé excelente. Eu quero compartilhar com vocês, vai aparecer para vocês aí o texto, os versículos na tela. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém, meus queridos? Olha que tremendo texto. Então diz que Jesus ele estava no monte. Para quem conhece aí a história, para quem conhece o contexto, Jesus ele estava com os discípulos, é o famoso Sermão do Monte. Jesus estava ensinando os seus discípulos e a multidão ficou embaixo. E diz o texto que Jesus termina ali o seu discurso, ele desce, e quando ele desce a multidão está ali o aguardando. E ele começa a caminhar com a multidão, então se apresenta esse leproso. Então esse leproso tem toda aquela conversa com Jesus: se o Senhor quiser pode me purificar. Jesus diz: eu quero. Ele é purificado, e aí Jesus fala para que ele se mostre ao sacerdote. E aí eu quero apresentar com esse texto 3 aspectos de uma fé madura. O texto revela para nós isso e praticamente vai dizer para nós se nós de fato estamos crendo ou se nós só exercemos uma fé natural, se nós só exercemos aquela fé que a gente acredita em tudo, a gente acredita em Deus, mas não obedece, enfim, uma fé comum, uma fé natural. Diz o texto que este homem se apresenta diante de Jesus, o adora de joelhos e com clamor ele diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. O primeiro aspecto de uma fé madura é se apresentar. Se apresentar. Se você de fato crê, você se apresenta ao serviço. Você não se esconde. Você não fica nos bastidores, nas entrelinhas. Você não fica sentado na cadeira, como as pessoas gostam de dizer: meu lugar é no banco. Não. Uma fé madura é a fé que vai te impulsionar à atividade, vai te impulsionar à prática da palavra, vai te impulsionar a realizar obra. Quem crê diz: eis-me aqui. Amém? Foi o que Isaías disse. Deus falou: e agora? Quem eu vou enviar por mim? E Isaías diz: eis-me aqui, pode enviar a mim. Então quem crê se apresenta, quem crê aparece. Não estou dizendo de orgulho, de vanglória, não, mas ele está disposto, ele se apresenta para o serviço. É o primeiro ponto. O segundo ponto diz aqui que ele o adora a Jesus. Mas olha que o texto diz que ele o adora de joelho e clama, ou seja, é uma adoração seguida de um clamor aí. Então, quando ele está adorando a Deus, então vamos entender isso. Louvor, o que é louvor? Louvor é dizer as maravilhas de Deus, é falar, apresentar as maravilhas de Deus. A adoração, que é o que esse homem faz,
faz é dizer quem Deus é. Então esse leproso, ele quando se ajoelha diante de Jesus e ele começa em alta voz dizer quem Jesus é, ele está dizendo: eu sei quem você é o Filho de Deus, eu sei quem você é o Messias enviado, eu sei quem você é o profeta que Moisés havia falado, eu sei quem você é o filho de Davi que veio se assentar no trono de Israel. Essa é a adoração desse homem, porque a adoração é dizer quem Deus é, e ele está dizendo para Jesus: eu sei quem você é. Então, quem crê e tem uma fé madura, adora a Deus, sabe quem Deus é, sabe o poder que ele pode manifestar. Então, a sua fé mostra quem Deus é publicamente. Quem tem uma fé madura apresenta a Deus às pessoas. Quem tem uma fé madura não tem medo, não tem reservas quanto àquilo que Deus mostra, quanto àquilo que Deus o chama para ser e fazer. Uma fé madura adora a Deus publicamente. Uma fé madura apresenta quem Deus é para todos, para todas as pessoas. O segundo ponto, então, quem crê adora a Deus, onde for e como for. E em terceiro lugar, uma fé madura, estou na colinha aqui, tá, gente? Uma fé madura é aquela que reconhece Jesus, reconhece quem é Jesus. Então parece o segundo, mas na verdade eu vou explicar para você o que eu quero dizer. Reconhece Jesus, reconhece Deus, o Espírito Santo, sem dúvida, sem incertezas de quem Deus é, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Sabe o poder que ele tem e pode manifestar, mas, entenda isso, não precisa se justificar. Uma fé madura, ela não precisa se justificar. Uma fé madura não precisa ser provada, ou não ser provada, ela vai sofrer provações, mas não precisa ser provada às pessoas, ela não precisa se provar, não precisa provar nada para ninguém. Uma fé madura não precisa provar nada para ninguém. Uma fé madura não se justifica. Por isso, é uma fé alinhada à vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Veja o exemplo do leproso. Ele não pergunta quem Jesus é, se ele é o profeta, ele não questiona a divindade de Jesus, a autoridade e o poder de Jesus, bem como ele não discute o poder que Jesus pode manifestar. Ele diz: se você quiser, você pode me curar. Ou seja, ele lança a responsabilidade nas mãos de Jesus. Ele fala: olha, não é por causa da minha fé que eu não vou ser curado, e nem é se você tem poder ou não. Essa não é a questão. A questão é da tua vontade eu ser curado? Deu para entender? Uma fé madura está alinhada à vontade de Deus. Uma fé madura não vai buscar próprio interesse. Uma fé madura não vai buscar vanglória. Uma fé madura, ela não vai buscar holofortes. Uma fé madura, ela não vai contradizer a vontade de Deus, ela não vai contra os propósitos e os princípios da palavra. Uma fé madura, ela é alinhada à palavra, ela se alicerça na palavra e ela apresenta as verdades de Deus como modo de vida, ou como o efeito da sua autoridade, do seu poder. Então, uma fé madura, ela está junto à vontade de Deus, junto à sua palavra. Então eu pergunto para você: sua fé é uma fé madura? Sua fé é uma fé consistente? Sua fé é uma fé estável? Então, pelo exemplo do leproso, talvez a gente ainda precise resolver essa questão. Pelo exemplo do leproso, talvez a gente diga que crê, mas não se apresenta para o trabalho.
falamos que cremos, mas não adoramos a Deus publicamente. Quando eu falo adorar a Deus publicamente, adorar a Deus como for, onde for, significa ter uma vida de adorador. Significa que a nossa vida vai ser o testemunho para que as pessoas saibam que Deus existe, que Deus de fato está conosco. E em terceiro lugar, uma fé madura, ela não vai se justificar. Uma fé madura, ela não vai provar nada, não precisa provar nada para ninguém. Ela sabe quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, o poder que ele pode aplicar, e esta fé anda na vontade de Deus, anda na vontade do Pai, anda na palavra, não buscando o próprio interesse, não buscando holofortes, glória. É uma fé que apresenta o Deus Todo-Poderoso, que apresenta o Pai, que apresenta Jesus. Amém? Então, se a sua fé tem esses aspectos, ela é uma fé madura, é uma fé consistente. Amém? Essa reflexão para nós nesse dia. Louvo ao Senhor por você estar aqui no canal comigo, e quero desde já te pedir, se inscreve no canal, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, sua família, enfim, onde você quiser, e não se esquece de deixar aí um comentário, um feedback sobre o canal, tá bom? Vai aparecer para você aí outras sugestões de vídeo, vai lá, assiste outros vídeos do canal. Quero agradecer os irmãos que no outro vídeo teve bastante visualização. Deus abençoe, muito obrigado, meus inscritos, irmãos da igreja. Deus abençoe a sua vida e tchau.